Então, boa tarde a todos. Antes de mais, dar as boas-vindas e agradecer a presença da União Geral de Trabalhadores, José Sérnio, secretário-geral da Sintelco, Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT, a doutora Soraya Duarte, do Gabinete Jurídico da UGT. Agradecer a presença aqui. O meu nome é Rita Rato, estou a coordenar este grupo de trabalho relativo à apreciação das iniciativas legislativas relativas à alteração do regime jurídico da transmissão de empresa ou estabelecimento. Temos connosco a deputada Wanda Guimarães, o deputado José Rui Cruz, do PS, e o deputado António Carlos Monteiro, do CDS. Talvez ainda seja possível que deputados de outros grupos parlamentares ainda possam chegar no decurso da nossa audição. Nós teríamos como prazo limite às 3 da tarde, porque o plenário começa às 3. E se estivessem de acordo, eu passar-vos-ia a palavra para uma apresentação inicial de cerca de 15 minutos, até 15 minutos. Depois os grupos parlamentares têm uma ronda de 5 minutos para colocar questões e depois uma intervenção final. Então, daria então a palavra. Obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos, senhores deputados e senhoras deputadas. Só fazer aqui, ia apresentar a delegação, mas já a senhora deputada fez o favor de antecipar, dizer apenas que a Soraya Duarte, além de integrar o Gabinete Jurídico Central, é também dirigente do CITES e secretária nacional da UGT. Queremos agradecer o convite que nos fizeram para esta audição, sobretudo num tema que está premente, está em cima da mesa, por questões que todos sabemos, sobretudo por, no caso, uma multinacional estar a utilizar esta figura jurídica da transmissão da empresa ao estabelecimento de uma forma que nós qualificamos no mínimo de ardilosa, habilidosa, enfim, enviesada, para não dizer de facto fraudulenta. Nós sabemos que quando esta figura foi criada, introduzida na lei, ainda antes do Código de Trabalho, ela destinava-se a proteger o trabalhador e não a prejudicá-lo. E, in extremis, aqui neste caso, poderá ser o que está na mente dessa multinacional. Neste sentido, a UGT já emitiu, enfim, no seu documento de política reivindicativa de 2018, nós debruçamos sobre isto, sugerindo que fosse alterada esta figura no sentido de evitar que ela pudesse ser utilizada como forma ardilosa de transmissão do estabelecimento, criando problemas ainda mais graves aos trabalhadores do que já de si a transmissão de empresa ao estabelecimento. E dizíamos, nesse documento de política reivindicativa, que gostaríamos de ver consignado na lei o direito de oposição, que aliás nos parece que existe noutros Estados-membros, e que o trabalhador podia ter esse direito, ou deveria ter esse direito, de se opor a essa transmissão de empresa ao estabelecimento. Achávamos também de ser necessário clarificar, digamos, concretizar muito bem o conceito de unidade económica, essa acho que é fundamental, e consta da proposta dos vários partidos, ou de alguns partidos que está em cima da mesa, e também criar um sistema de proteção específico em caso de despedimento após a transmissão do estabelecimento. Há aqui um outro dado que nos preocupa, que poderá haver aqui uma forma também, eu não diria sobrerepetícia, explícita, de fazer caducar convenções coletivas, porque, de facto, o trabalhador só, portanto, transita com os direitos consignados na convenção coletiva que o abrangia durante o período, se não estou em erro, de um ano. Ora, isso é uma forma de, se forem muitos trabalhadores, centenas de trabalhadores, no caso concreto, embora não me queira referir ao caso concreto, estamos perante uma nova forma, uma nova figura e caducidade das convenções coletivas e achamos que temos que estabelecer no mínimo ou alargar o período. O ideal seria que para o contrato individual do trabalhador transitassem todos os direitos consignados na convenção coletiva, não é? Mas pelo menos alargar então o leque de direitos que transitariam para o sítio. Dizer também por fim, antes de passar as palavras aos meus camaradas e companheiros, que a UGT apoiou e integrou a delegação que esteve aqui nesta Assembleia, a integrar uma petição que foi subscrita por mais de 8.000 trabalhadores e que entregamos ao Sr. Vice-Presidente, Dr. Jorge Lacão, e, portanto, nós, obviamente, apoiamos essa petição que, grosso modo,
também vem solicitar que esta Assembleia se debruce sobre a questão do direito de oposição. E para já, passava a palavra ao Arsénio. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou falar no sentido prático e não a transmissão é importante e foi importante ser integrada através da diretiva europeia, depois cada Estado-membro adotou à sua maneira a legislação e foi feito no espírito, no meu entendimento ou no nosso entendimento, de proteger a parte mais fraca, neste caso os trabalhadores, extremamente importante na área por exemplo, da segurança, na área da limpeza, em que através de concursos as pessoas ficavam sem emprego e assim são transmitidas para quem ganha os concursos ou para quem é vendido às empresas. Neste caso da PT, na PT, MEO, Altice, neste caso já estamos na fase da Altice, isto está a ser usado de uma forma que para o Sintel, que para o GT e para os outros sindicatos também, tentar fazer um aproveitamento da lei de uma forma, e peço desculpa pela palavra, de uma forma habilidosa. Estamos a falar de uma transmissão de trabalhadores para empresas que também são os mesmos proprietários, são donos da empresa, é Altice, para empresas com capitais sociais muito baixos, cerca de 50 mil euros. E estamos a falar de 150 trabalhadores que já foram transmitidos, que estão a executar a mesma tarefa no mesmo local de trabalho, sobre as ordens das mesmas chefias, com as mesmas viaturas, com os mesmos utensílios de trabalho, e, portanto, há aqui qualquer coisa que nos salta à vista. Isto é usado apenas para baixar os custos e retirar direitos aos trabalhadores, porque a situação que os trabalhadores que já foram transmitidos ficam é que é garantido durante o ano os direitos que têm, inclusivamente a saúde, o sistema de saúde que tinham enquanto trabalhadores da Altice, e a contratação coletiva só é garantida durante o ano, no seguimento do que o Sérgio Monte estava a dizer. Isto realmente também é uma maneira de ir acabando com a contratação coletiva. E depois há aqui uma coisa que também me preocupa enquanto sindicalista, que é, se viesse a acontecer o projeto de lei não trancar situações destas, ou a iniciativa legislativa não trancar estas situações, isto poderá ter um impacto muito negativo em empresas que estão à espera dessa decisão, como o caso de grandes empresas, EDP, Correios, e, portanto, isto seria muito mau para o mundo do trabalho e, principalmente, para as pessoas que estão mais fracas, que são os trabalhadores. É isso, lendo os projetos de lei, cada um tem, como se costuma dizer, coisas boas, coisas que podemos concordar menos ou mais, mas todos focam no essencial, mas no meu ponto de vista, não, no sentido prático, não tranca exatamente. Eu percebo que haja aqui alguma dificuldade das repercussões que isto pode ter depois nas empresas que venham a investir em Portugal, mas a gente também não pode ser tratados como trabalhadores do terceiro mundo. Portanto, estamos a falar, no caso específico da Altice, transmissão para uma entidade que é criada pelo mesmo proprietário, as pessoas desempenham as mesmas funções, as pessoas estão no mesmo local de trabalho, as pessoas recebem ordens da mesma pessoa que recebiam e, portanto, tudo como dantes, menos os direitos no futuro que irão ter. E quando estou a falar de direitos no futuro, estamos a falar também numa coisa que para nós é essencial, que é a defesa dos postos de trabalho, que também não se sabe o que é que vai acontecer no futuro. Porque toda a gente conhece aqui a situação da Altice, é uma empresa que vive do crédito, pelas informações que toda a gente tem, com 50 mil milhões de dívida. E, portanto, o futuro poderá não ser muito risonho. Já há países onde estão a vender as empresas que eram proprietárias, no caso da República Dominicana já está à venda a empresa de telecomunicações que a Altice era proprietária, e não sei se a ideia da Altice é reduzir o máximo postos de trabalho em que leve a uma venda mais apetecível. Possivelmente poderá estar isso em jogo, há muitos boatos sobre isso.
em que se fala em algumas empresas que estão interessadas, mas com cerca de metade dos trabalhadores que hoje estão na Altice. Neste momento estão cerca de 9.400 trabalhadores e, portanto, isto preocupa-nos muito. O que a Altice está a fazer neste momento é à espera do resultado desta iniciativa legislativa. Se não for favorável e se continuar a permitir isto, vai começar em força a transmissão. E, portanto, queria sensibilizar aqui as pessoas presentes, os deputados e os seus partidos, para as consequências que isto pode trazer para os trabalhadores, para as famílias, para a própria empresa. Eu não me esqueço isso, que a empresa nunca mais irá ser a mesma, por vários motivos, mas todos os portugueses vemos muito a ExPT, pela inovação, pela tecnologia, considerado um dos melhores operadores, e hoje é exatamente a antítese do que era. Quer dizer, qualquer pessoa que seja cliente da PT percebe que o serviço está completamente degradado. Era uma empresa de referência em Portugal. Não sei se mais algum dia voltará a ser, espero que sim. E, portanto, era neste sentido que queria sensibilizar as pessoas a que nenhum projeto de lei diretamente diz claramente que isto não pode acontecer. Portanto, nós não somos contra a transmissão, mas a transmissão com regras. Portanto, uma transmissão, neste caso, que tem sido fictícia, não acho correta, é uma forma habilidosa de lidar com a lei. Acho que é contra o espírito da lei. A lei do trabalho normalmente favorece a parte mais fraca. Nestes termos não acontece isso. E, por enquanto, era só isso que eu queria dizer. E temos de ter em consideração 9.400 postos de trabalho. E uma empresa com muito significado em Portugal, com uma das maiores empresas portuguesas e, portanto, agradecia que tivesse essa sensibilidade. É só isso que se pede, o que já não é pouco. E, portanto, espero que a gente chegue a bom termo. Obrigada. Só 2 ou 3 questões relativamente a esta questão da transmissão de empresas, que, para já dizer que todas as medidas que estão em cima da mesa, que pretendem alterar o Instituto da Transmissão de Empresas, são positivas. Nós já há muito que vínhamos dizendo que era preciso reforçar este Instituto na medida em que é necessário, de facto, proteger os trabalhadores que são objeto destas vicissitudes. E tudo aquilo que foi aqui clarificado, o conceito de unidade económica, o reforço da responsabilidade solidária, a clarificação dos mecanismos de informação, o reforço do quadro sancionatório é para nós importante. Restam as 2 questões que, para mim, continuam ainda como sendo as questões, uma das mais importantes para a UGT, que é a negociação coletiva, e outra que é uma questão que eu compreendo que seja mais controversa, que é a questão do direito à oposição. E, portanto, acho que são as 2 questões que têm que ser mais debatidas, quer nos partidos, quer na Central. A questão da negociação coletiva para nós é fundamental e achamos claramente que a aplicação das convenções existentes durante um ano é insuficiente. Portanto, gostaríamos de alargar o prazo de aplicação das convenções coletivas. Por outro lado, consideramos positiva a reversão para a esfera individual das matérias que estão consagradas na questão da caducidade das convenções coletivas, mas também chamamos a atenção para que os sindicatos agora começam eles próprios a negociar as matérias que revertem para a esfera individual dos trabalhadores. E já há convenções coletivas que prevêem as matérias e que vão um bocadinho mais além daquilo que está previsto no 501. E, portanto, se vamos, por analogia, aplicar a questão da caducidade à esfera da transmissão, temos que ter presente que já há convenções que vão mais além do que aquilo que está previsto no 501 número 8. E, portanto, isto aqui poderá até restringir o núcleo de matérias que revertem para a esfera individual. E, portanto, isso pode ser uma das questões que pode ser discutida quando a transmissão, a elencagem das matérias que deverão reverter em caso de não aplicação dos instrumentos de regulamentação coletiva. Por outro lado, a questão do direito de oposição é uma questão de controvérsia. A nível comunitário, a Convenção não diz expressamente que há um direito de oposição por parte do trabalhador, isso não é dito no artigo 3º da diretiva, mas também não, a jurisprudência tem ido do Tribunal da União Europeia tem dito que
há este direito, atribui este direito ao trabalhador e há a liberdade dos Estados-membros de poderem eles próprios regularem esta questão do direito de oposição, em que modalidades e em que termos. A Alemanha já o fez, há outros países que, não o fazendo diretamente, prevêem a possibilidade de o trabalhador, havendo alteração substancial do contrato, poder resolver o contrato com justa causa e, portanto, é um bocadinho esta questão que está ainda em cima da mesa. Obrigada. Muito obrigada às várias intervenções que foram feitas em nome do UGT. Daria então a palavra, entretanto, no decurso das vossas intervenções, a deputada Clara Marques Mendes do PST e o deputado José Soeiro do Bloco de Esquerda também entraram na sala e irão intervir também nesta discussão. E então daria então a palavra à deputada Clara Marques Mendes do PST. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começar naturalmente por agradecer à delegação da UGT que aqui está hoje para nos ajudar a trabalhar esta matéria na especialidade, agradecer os contributos, pedir desculpa pelo meu atraso, mas de facto tive aqui uma situação que não me permitiu chegar antes. De qualquer forma, estas audições são gravadas e aquela parte que eu não consegui ouvir, naturalmente que iremos ouvir posteriormente. De qualquer maneira, eu gostaria de deixar aqui a posição, aquela que tem sido a posição do PSC nesta matéria e também, de certa forma, vai um bocadinho, ou até bastante, ao encontro daquilo que acabou de ser referido, daquilo que tive a oportunidade até de ouvir. Começar por dizer que nós sempre manifestamos total disponibilidade para tudo aquilo que fosse melhoramentos e clarificações da lei, porque nós entendemos que é mais isso que está a acontecer muitas vezes com algumas insuficiências, provavelmente uma necessidade de reforço, mas um reforço por via até dessa clarificação. E desde logo dava o exemplo do direito à oposição. Porque o direito à oposição, embora não esteja atualmente expressamente na lei, nós sabemos que a própria jurisprudência já veio, houve de facto necessidade de resolver situações em concreto e a própria jurisprudência, portanto, hoje está praticamente aceite e definido que esse direito à oposição existe. Agora, de facto, não faz sentido que os trabalhadores tenham que ir para o Tribunal para que o Tribunal lhes considere ou lhes venha reconhecer um direito à oposição quando ele devia estar expressamente na lei. Portanto, entendemos que de facto deve estar. Agora, tem de ser de facto bem analisada, bem estudada, porque temos de perceber exatamente quais são essas consequências do direito à oposição, em que situação é que fica o trabalhador e, portanto, temos de ver, e aqui acho que estas discussões e estes contributos são fundamentais, porque o direito à oposição tem sempre de permitir a melhor situação para o trabalhador. E é isso também que nos preocupa. E, basicamente, nesta fase, é isso que queria deixar, dizer a nossa total disponibilidade para melhorar, para reforçar, e porque entendemos, e volto a frisar, que muitas vezes as alterações à lei, feitas com base numa situação em concreto, podem gerar uma falta de ponderação e que isso não... A intenção pode ser muito boa e não questiono a bondade de muitas intenções, mas depois os efeitos práticos podem ser precisamente o contrário. E nós também chamamos a atenção que nesta matéria, neste caso concreto, que de certa forma deu origem a que algumas iniciativas fossem apresentadas no Parlamento, é que nós entendemos, e já temos vindo a acompanhar esta questão, é que há situações em que resulta de uma falta de fiscalização ou de uma necessidade de um reforço na fiscalização de determinadas situações. E, portanto, temos de nunca distinguir aquilo que é um incumprimento, que podemos estar perante incumprimentos da lei, daquilo que é necessidade de clarificar a lei e de reforçar a lei. E podem, naturalmente, os trabalhadores sabem que podem contar sempre com este grupo parlamentar e vamos trabalhar no sentido, de facto, de ir ao encontro daquilo que seja uma maior garantia e, sobretudo, uma maior certeza e segurança para os trabalhadores que venham a ter de se encontrar nesta situação. E, mais uma vez, agradecer todos os contributos e a disponibilidade para virem aqui hoje a esta comissão. Muito obrigada. Sra. Deputada Wanda Guimarães, do PS. Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Partido Socialista, gostaria de cumprimentar
a delegação da UGT, constituída pelo secretário-geral adjunto Sérgio Monte, pelo secretário nacional e presidente do Sintelco, e também pela doutora Soraya Duarte, do Gabinete Jurídico, para além das suas filiações e mais funções noutros sindicatos, como, por exemplo, o CITES, e ser membro do Secretariado Nacional da UGT. Eu acho que, muito francamente, o diagnóstico está feito, concordamos todos no diagnóstico, portanto, concordamos que é essencial uma definição clara do que é uma unidade económica autónoma, concordamos todos que é preciso alargar e reforçar a participação das organizações representativas dos trabalhadores, nomeadamente dos sindicatos. Concordamos todos que, de facto, é necessário proteger os trabalhadores. Concordamos todos que, embora, e pelo menos, já não sei se concordamos todos, mas diria que concordamos que alguns grupos parlamentares concordam de certeza, até porque apresentam iniciativas, que a lei não é só uma clarificação, que a lei necessita de ser alterada, e é nesse pressuposto que o Partido Socialista apresenta uma iniciativa legislativa, um projeto de lei. Concordamos, obviamente, que, sendo um caso específico que tem raiz no caso Altice, é perigosíssimo, porque o efeito de contágio que foi aqui já levantado e aflorado é evidente que já está a começar a ter os seus efeitos perniciosos. Concordamos, obviamente, que isto é, digamos, uma situação fraudulenta e que tem a ver com o emagrecimento das empresas e que o mesmo truque ou uma perspectiva de truque, como foi feito pelo Orange em França, deu no que deu, e, portanto, isto tem, de facto, o capital tem as suas fontes e raízes muito bem organizadas, às vezes melhor do que o mundo sindical, e é pena, também percebemos porquê. E, portanto, aqui resta-nos uma questão com a qual nós não temos no nosso projeto e que todos, pelo menos os parceiros que até agora foram consultados, concordam, que é o direito da oposição. Não temos porque nos levanta algumas dúvidas. E levanta-nos algumas dúvidas e vou-vos explicar porquê. Primeiro, porque os dois países únicos que conhecemos que têm direito de oposição, no Reino Unido mitigado, na Alemanha mais expressivo, são países que na sua legislação do trabalho não se pode dizer que tenham em vista uma grande proteção ou um reforço muito significativo do lado mais fraco. E, portanto, desconfiemos, talvez mal, segundo alguns, mas desconfiemos dessa possível benesse relativamente ao direito da oposição. Direito da oposição, do nosso ponto de vista, não está suficientemente ancorado na legislação europeia para que o possamos aplicar sem dúvidas. Não quer dizer que não possa ter, à partida, é de facto um direito sedutor. Quando a gente fala no direito da oposição, que um trabalhador tem o que está, digamos, apontado como possível hipótese, é evidente que parece uma saída muitíssimo segura. A pergunta é se será tão segura quanto parece. Porque as legislações laborais ou os códigos de trabalho, ou seja, o que for, o contexto jurídico de cada país, é um todo que se pretende equilibrado. E quando nós vamos ver o que é a legislação laboral desses países, é evidente que não é assim tão favorável quanto pode parecer à primeira vista. Peço desculpa interrompê-la, alerto só mesmo para o cumprimento do prazo. Peço desculpa, vou só dizer uma coisa. Relativamente à caducidade, o projeto do Partido Socialista tem, de facto, num artigo que é o 490 ou 86, eu para números estou perto, 498, de facto, preconiza a proteção
proteção, ou seja, a não caducidade da convenção aplicável. E, portanto, penso que é um dado importante para aquilo que já nos puseram. Estamos sempre, obviamente, abertos a melhorar o nosso projeto e, com os vossos contributos, sê-lo-á com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria começar por saudar a delegação da UGT e o contributo que trazem a este processo legislativo. Acho que a oportunidade das iniciativas legislativas, nomeadamente a que o Bloco apresentou, não resultam apenas ou maioritariamente da necessidade de responder a um caso. O caso da PT é um caso que nós consideramos que, à luz da atual lei, já é um caso fraudulento e é um caso que deve ser combatido judicialmente para que sejam revertidas as transmissões de estabelecimento que já foram realizadas. Agora, é verdade que o caso da PT foi também um alerta, e foi um alerta sobre as formas insidiosas de manipulação e fraude à lei que as empresas desenvolvem, nomeadamente que a Altice procurou desenvolver, vendo negado o recurso a outros mecanismos para promover despedimentos coletivos encapotados, procurou na lei quais eram as figuras legais de que podia lançar mão para o seu objetivo de se desembaraçar de um número significativo de trabalhadores e de precarizar a relação de trabalho desses trabalhadores. E, portanto, a iniciativa legislativa e as iniciativas legislativas que estão aqui a ser discutidas devem procurar, a partir dessa alerta, impedir esse tipo de manipulação e fraude à lei, dificultar estratégias criativas das empresas para manipularem a lei e deve reforçar aquilo que era o objetivo inicial desta figura, que era justamente a de proteger o emprego dos trabalhadores e, portanto, devem ser esses os objetivos. Nós procuramos garantir na nossa iniciativa, o Bloco de Esquerda, o direito de oposição, a clarificação do conceito de unidade económica, porque nos parece evidente que a lei peca por defeito numa definição que deveria ser mais exaustiva de unidade económica e que uma certa indeterminação desse conceito, no modo como ele está definido na lei, pode permitir, enfim, estratégias abusivas. Entendemos que, além disso, devem ser considerados ilícitos os despedimentos após a transmissão, sob pena da transmissão ser utilizada como uma forma de preparar habilidosamente a morte dos contratos de trabalho passado um determinado tempo, e entendemos que deve ser reforçado o conteúdo de informação aos trabalhadores e agravadas as sanções nos casos em que isso não aconteça. As duas perguntas que queria colocar prendem-se com outras duas propostas que constam do nosso projeto e que gostaríamos de ter a vossa opinião, sendo certo que nós estamos muito de acordo com a necessidade também de se prever que, digamos assim, a transmissão também do conteúdo das convenções coletivas, como vocês salientaram, e que é uma questão que nós achamos que no nosso projeto deveria estar mais explícita. Mas queria fazer uma pergunta sobre duas dimensões. Primeiro, direito à oposição. Nós consagramos o direito à oposição, penso que o que importa saber é quais são as consequências do direito de oposição. E, portanto, não basta consagrar o direito à oposição, é preciso definir a que é que corresponde para o trabalhador o direito à oposição. À manutenção do posto de trabalho na empresa transmitente, à possibilidade de beneficiar de compensações de outro tipo, caso aquele posto de trabalho deixe de existir. Acho que aqui é que está a chave da questão neste caso. E, por último, uma outra proposta que não consta de outros projetos, nomeadamente não consta do projeto do Partido Socialista, que é o parecer prévio do Ministério, no caso de transmissões de estabelecimento. Nós não prevemos que ele exista sempre, prevemos que ele exista sempre que for solicitado. E gostávamos de saber também qual é a vossa opinião e se pensam que isto é uma forma também de blindar utilizações abusivas e fraudulentas da lei. Muito obrigado. Obrigada. Daria agora então a palavra ao CDS.
Antes de mais, muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar a delegação da UGT nesta audição e começar por enquadrar a questão. Todo este problema acaba por surgir daquilo que é a situação da Altice /PT e aquilo que nós temos visto ao longo dos tempos é que essa não é uma situação de normalidade. Aliás, ainda agora na apresentação a qualificaram como sendo fraudulenta. Ora, quer no caso de fraude à lei, quer no caso de situações de abuso de direito, aquilo que estará em causa, aliás, já são situações que são censuráveis juridicamente e, portanto, aquilo que estará essencialmente em cima da mesa é como fiscalizar e como sancionar essas atividades e como, até utilizando os meios jurisdicionais, elas poderão ser controladas. Isto porquê? Porque, na realidade, o que se está aqui a discutir, e foi, aliás, afirmado até ainda nesta audição por um dos partidos que fez perguntas, é que está a discutir é uma efetiva alteração à lei. Se é uma efetiva alteração à lei, o que isso significa é que a lei só poderá vigorar para o futuro. Se estivesse em causa uma matéria que fosse de interpretativa, que eventualmente, através de uma norma interpretativa, pudesse ser resolvida, estar-se-ia a cautelar a situação dos trabalhadores, poder-se-ia eventualmente a cautelar a situação dos trabalhadores que já estão neste momento neste processo, mas, obviamente, que não se poderia era avançar para uma solução em que se diz que se quer alterar tudo. E, evidentemente, que já aqui também foi dito que legislar assente num caso concreto é obviamente, um caso concreto e que do ponto de vista jurídico pode inclusivamente ser qualificado como sendo um caso patológico, é óbvio que corremos sempre um risco, que é o de estar a afetar todas as empresas, em especial aquelas que não têm este comportamento patológico e, com isso, afetar também a economia. Uma das questões que já falámos, que já tivemos ocasião de apurar aqui, é que foram aplicadas um conjunto de coimas pela ACT e a minha pergunta é se consideram que o valor dessas coimas e a forma como está a ser efetuada a fiscalização pela ACT se é a adequada. Em segundo lugar, uma das questões que também já nos chamaram a atenção relativamente ao que se passa na PT Altice é haver violações quanto ao dever de ocupação efetiva e, no fundo, se procurar impelir trabalhadores a abandonarem a empresa. E essa é uma das suspeitas que já nos foi transmitida. E a minha pergunta é se, face à nova legislação que foi aprovada pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, a alteração àquilo que foram as normas relativas ao assédio moral em matéria laboral, se sentiam que essas normas eram eficazes e se já tinham, enfim, a notícia de ser invocada esta alteração do Código de Trabalho de forma eficaz para podermos também avaliar aquilo que é o efeito das alterações legislativas que aqui são aprovadas. Obviamente que nós temos, quanto às soluções apresentadas, algumas dúvidas, porque quando se fala, por exemplo, na concretização do conceito de unidade económica, no sistema de proteção efetiva em caso de despedimento, no direito de oposição, na questão da contratação coletiva, e como temos inclusivamente partidos que propõem que haja um parecer prévio, de alguma forma nós não queremos, temos as maiores dúvidas que seja bom para a economia, passar a estar tutelada por um Ministério e, no fundo, voltarmos ao sistema de planificação da economia em que as empresas só podem fazer aquilo que tiverem autorização escrita do Governo para fazer. E, portanto, a delimitação destes conceitos é obviamente necessária, deve ser acompanhada
com toda a cautela, sob pena de se estar Senhor Deputado, peço que vá terminando só porque... Só mesmo a concluir. Sob pena de haver um risco de tornar de tal forma rígida o funcionamento da economia que impede aquilo que é a adaptabilidade das empresas e da livre organização, prejudicando também, por sua vez, o emprego, o que é aquilo que não é de todo desejado. Obrigado. Agora eu interviria em nome do Grupo Parlamentar do PCP, que enquanto deputado do PCP também integra este grupo de trabalho, e gostaria de dizer o seguinte. A análise que fazemos, a leitura sobre este processo é de que a Altice não pode fazer o que está a fazer já, de acordo com a letra da lei, conforme está no Código de Trabalho. Porque o que está em cima da mesa é um processo fraudulento, que tem como objetivo o despedimento encapotado de trabalhadores, foi assim inclusivamente que a administração o assumiu, que tentou que tivesse acontecido por via de processo de rescisão por mútuo acordo, que foi uma solução que foi travada e bem, e portanto, ultrapassando esse obstáculo, a Altice recorre a este mecanismo de fraudulento de recurso a esta situação de transmissão de estabelecimento. O projeto de lei do PCP pretende clarificar, mas também pretende alterar algumas normas, tendo em conta a salvaguarda de matérias relativas à contratação coletiva e também até do conjunto das audições que temos estado a fazer no âmbito deste grupo de trabalho, sobre a possibilidade também de intervenção dos sindicatos, para além dos membros das comissões de trabalhadores e das estruturas sindicais no seu estrito termo. E por isso, nós entendemos de facto que relativamente a esta matéria é possível encontrar uma situação que salvaguarde melhor os direitos dos trabalhadores. O projeto de lei do PCP também coloca, como disse o deputado do Bloco de Esquerda, também o projeto do Bloco de Esquerda a questão do parecer do membro do Governo responsável, porque inclusivamente é um recurso que se aplica, por exemplo, às situações de layoff. É exatamente aplicar, não é preciso fazer disto nenhum bicho de sete cabeças, como fez agora o deputado do CDS, porque de facto é um mecanismo que já está e existe e que se aplica já em inúmeras situações, por forma a perceber de facto e a garantir um mecanismo até de preventivo relativamente a situações de fraude. Entendemos que pode ser importante. O mesmo relativamente ao direito de oposição, porque é uma questão que entendemos que é importante estar salvaguardada relativamente aos trabalhadores, mas também a garantia, no caso da transmissão, cumprir os critérios da lei, da garantia de que todos os direitos contratuais e adquiridos, nomeadamente relativamente à retribuição, à antiguidade, à categoria profissional e ao conteúdo funcional, inclusivamente a benefícios sociais adquiridos, porque é uma situação que também se coloca neste momento na PT, possa ser salvaguardada. Depois também relativamente à garantia da aplicação dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, porque entendemos que, de facto, o período apenas previsto de um ano é o que é, tem como objetivo, em primeiro lugar, fragilizar a proteção destes trabalhadores, mas tem um outro objetivo, de facto, que é atacar na raiz o princípio e a aplicação da contratação coletiva, e por isso também propomos essa matéria. Depois, entendemos também que, e esta foi uma questão que foi colocada por parte da plataforma dos sindicatos que tiveram cá na primeira audição, que é a presunção da ilicitude do despedimento promovida quando a transmissão da empresa nos 2 anos posteriores. E foi-nos colocada a questão do porquê os 2 anos e não outro valor. Nós estamos também ainda a apurar melhor esta questão. Achámos que os 2 anos já permitia, de certa forma, uma salvaguarda da situação, mas admitimos que possa ser um período, no nosso projeto de lei, que possa ser alargado. E, portanto, relativamente a esta matéria, este é sobretudo, são sobretudo estas as propostas do projeto de lei do PCP, agradecer os vossos contributos, partindo desta perspectiva de que trata-se apenas, de facto, da clarificação e do reforço, do aperfeiçoamento da letra do Código de Trabalho, porque as empresas que cumprem a lei nada têm a temer. E, portanto, não temos que fazer nenhum bicho de 7 cabeças com isto. É apenas garantir a proteção da parte mais frágil do direito de trabalho, que são os trabalhadores, e, portanto, se as empresas cumprem a lei, muito bem, cumprem a lei, estão a fazer o que lhes compete e, portanto, não há nada a temer nesta matéria. Agora, também dizer que, para nós, independentemente
da solução que se encontre, é muito importante que se encontre uma solução, e o PCP trabalhará certamente para ela, para garantir que os trabalhadores que já foram transferidos possam ter uma solução específica. A lei não tem efeitos retroativos, mas trata sobretudo de uma questão de vontade política e certamente que da parte do PCP haverá condições, disponibilidade e vontade de trabalhar sobre essa matéria, porque não se pode encontrar numa fase de prejuízo aqueles que tiveram o azar de ir na primeira leva deste processo e, portanto, entendemos também sobre essa matéria é fundamental intervir. Eu daria então agora a palavra para a ronda final. Muito obrigado a todos e a todas. Nós concordamos em certa parte com aquilo que a Sra. Deputada Carlas Marques referiu. Nós não é, digamos, aconselhável legislar em cima de um caso concreto. Mas o que é facto é que foi este caso concreto que disputou esta maneira ardilosa, vou-lhe chamar assim, não vou estar longe com fraudulenta, da utilização da transmissão da empresa ao estabelecimento, porque este estatuto já está na lei do trabalho há décadas, não é de agora. E, portanto, nunca se pôs nenhum caso destes. Nós estamos habituados, infelizmente, no mundo sindical, a ver quando as empresas entram em reestruturação, essa reestruturação, entre aspas, normalmente cingem-se a rescisões amigáveis com os trabalhadores, porque, de facto, um projeto de reestruturação que envolva as CTs, neste caso eram as CTs, que até têm a competência legal de serem envolvidas, onde houver, infelizmente não há em todas, mas onde houver, se não houver as CTs os sindicatos, raramente são chamados a intervir neste processo. Também não vão para os despedimentos coletivos, porque os despedimentos coletivos, enfim, é uma maçada, porque os sindicatos têm que participar, a DGERT é chamada a intervir. Nós não queremos tutelas, queremos é que a utilização das normas jurídicas sejam transparentes. E aqui, neste caso, também não queremos alterações nem clarificações. Nós queremos claramente blindar este estatuto da forma a proteger o trabalhador. Ponto final. Eu vivi de perto no setor a que pertenço, que é o dos transportes, estas matérias, em que o trabalhador faz um contrato com a empresa, tem determinadas condições, depois é transmitido para uma empresa ou para um estabelecimento, perde essas condições todas, e nós agora só se for a contratação coletiva ou acordos de empresa, doutora, certamente perde, e eu sei que muitos perderam, porque há a tendência de ir buscar ao quadro de trabalho aquelas 4 matérias que se... Exatamente, e portanto é uma forma também, como nós dizíamos, de caducidade. A questão que a Sra. Deputada Wanda Guimarães põe, e bem, é que, de facto, o Estatuto, o direito de oposição, o que é que isto pode originar, qual é a sua consequência? Bem, numa abordagem assim muito rápida, eu diria que era o direito da resolução do contrato com justa causa, por parte do trabalhador, mas também não é isso que a gente pretende, não é que queremos que todos resolvam. Agora, não podemos, como diz o Arsénio, que é, de facto, aquele que vive no terreno, na empresa onde ele tem representação, é que os trabalhadores sejam transferidos, estejam no mesmo local de trabalho, utilizem os mesmos meios de trabalho, tenham as mesmas chefias, etc. E a lei considera que aquilo é uma transmissão da empresa ao estabelecimento. E isto não considera, mas quer dizer, em princípio, porque se é uma questão de violação da lei, mas se é uma questão de violação da lei e não é uma questão de habilidade, os tribunais resolvem. Não é preciso estarmos com este trabalho todo. Já agora, desculpem a franqueza. Vamos para os tribunais, vamos ver. Agora, nós temos é que ver, impedir que isto seja utilizado à semelhança daquilo que eu digo, das tais reestruturações que não são reestruturações. São pressões para que os trabalhadores, de modo próprio, acabem por ir embora. Eu já nem quero que me digam, eu já quero ir embora. Eu assisti a muitos casos desses. Não há reestruturação nenhuma. Porque para a reestruturação a empresa tinha que apresentar um plano, tinha que envolver as organizações coletivas dos trabalhadores, etc, etc, etc. Não faz. Anda, desculpem, estão à pesca à linha, a ver se consegue arranjar aquilo conjunto de trabalhadores. Eu conheço empresas que fizeram reestruturações, entre aspas, à conta da Segurança Social, mandando trabalhadores para o desemprego para a reforma antecipada. E muitos deles depois é que depararam-se na reforma antecipada com cortes violentíssimos, por causa da alteração do fator de sustentabilidade, que aliás estão aí na ordem do dia também a ser discutidos, e portanto aqui estamos perante esta situação que, embora não pretendendo que se legisle em cima de um caso concreto, foi este que de facto levantou este problema. Nós temos uma outra situação que é, podemos ter uma proteção específica em caso de despedimento após a transmissão. Pode acontecer, que é aquilo que o Arsénio aqui põe com toda a veemência, é que estes trabalhadores estão a ser transferidos para as tais unidades económicas, que nós não sabemos muito bem o que é, pelo menos eu, como sou um analfabeto jurídico, não consigo conceber muito bem
qual é o conceito que aqui está definido, e estas unidades económicas amanhã são insolventes ou declaram falência e o trabalhador fica despedido. É este o ponto fundamental. E, portanto, o que nós pretendemos aqui é que não é clarificar a lei, porque isso clarificar os tribunais clarificam, não é? Emitem jurisprudências, sentenças e vão clarificando. É, de facto, proteger ainda mais o trabalhador. Como é que é possível? Nós entendemos que o direito à oposição não deve ser abandonado tudo de cor. Acho que é possível trabalhá-lo melhor e consigná-lo. Eu sei que há 2 países que o têm, não conhecem em pormenor, que a Soraya falará sobre isso, mas agradeço as vossas solicitações e perguntas, mas também foco em saber que há um consenso generalizado aqui nesta sala, ou pelo menos sobre aquilo que nos leva a adversar-nos sobre isto. É que alguém está a utilizar isto com uma intenção que não é mais correta. Soraya. Eu também... Eu tenho aqui algumas dúvidas também, mesmo em termos pessoais, em relação ao direito à oposição. Que efeito é que isto tem na vida prática das pessoas? A gente está aqui a discutir projetos de lei que mexem com pessoas e com trabalhadores, que são trabalhadores. O que é que o direito à oposição, que nós achamos que deve haver, mas eu pessoalmente não sei que consequências práticas é que isto terá para o trabalhador. Se sairá minimamente beneficiado ou não tão prejudicado, porque se nós virmos o que é o direito à oposição, o trabalhador não ficará também numa situação muito boa. Eu acho que neste processo o que devia de haver aqui alguém era a dizer isto é uma fraude. Se calhar não é preciso estarmos aqui a discutir projetos de lei, isto é uma fraude. Quando se coloca aqui a questão se continua a haver assédio moral na Altice, neste momento não há, porque as pessoas são dispensadas de comparência ao serviço durante períodos de 90 dias. E, portanto, estão 90 dias em casa, quando acabar os 90 dias renova-se outra vez mais 90 dias, e, portanto, a ACT já nem vê aqueles trabalhadores, estão dispensados de comparência. Portanto, a gente juntando isto, somando isto tudo, percebe que o que a empresa não quer é aqueles trabalhadores, que quer se ver livre de trabalhadores. Em relação às unidades económicas, veio-me aqui agora à memória uma declaração do Presidente dos Correios que fala em entregar, só como exemplo, as estações de Correios a terceiros. Então, se isto for por unidades económicas, um dia destes temos os Correios a entregar as estações de Correios a terceiros e a transmitir trabalhadores para terceiros. E, portanto, há aqui riscos que poderão ser alargados a outras empresas. Tenho muitas dúvidas sobre o que é uma unidade económica e como é que isto depois vai ser aplicado. Porque se isto, é como digo, isto tem reflexo do que vai ser aqui decidido na Assembleia. E possivelmente, se calhar, era alguém, a ACT, declarar isto uma fraude, a reverter as transmissões, porque quando falamos em tribunais, a gente sabe que a justiça não é uma coisa muito rápida. Que efeitos práticos é que vai ter naquelas 157 pessoas que já foram transmitidas, daqui a quantos anos, e se ainda têm emprego naquela altura. Possivelmente já nem estão a trabalhar naquelas empresas, se calhar já nem existem aquelas empresas. Em relação ao período de salvaguarda de despedimento, como é evidente, como sindicalista, também acho que 2 anos é pouco tempo, devia ser, nem se devia pôr essa hipótese. Agora, atenção, que aquelas empresas, o capital social daquelas empresas, não permite que se pague a indenização a um trabalhador à luz do que é atualmente as indenizações por despedimento. E, portanto, estamos a falar de uma situação muito frágil, uma coisa muito complicada, em que, possivelmente, se a ACT declarar que aquilo é uma fraude, está resolvido o problema. Agora, se o projeto de lei que sair da Assembleia, ou a lei que sair da Assembleia, se vai resolver realmente o problema, eu também não sei se resolverá, porque isto não é feito especificamente para uma empresa, não pode ser, era mais fácil se fosse só para aquela empresa, mas não é. E, portanto, também tenho sérias dúvidas sobre isto. O direito à oposição acho que deve existir, mas ninguém aqui na sala acho que sabe se o trabalhador sai dignificado daquela situação. O direito à informação, só queria deixar aqui um pormenor. O que a empresa faz no direito à informação é nem informa os sindicatos. Optou por informar os delegados sindicais, mas nem todos os locais de trabalho têm delegados sindicais.
E, portanto, até nisto, os sindicatos não têm informação, ou têm informação através dos trabalhadores apenas. E, portanto, também não existe este direito à informação na prática, a não ser nos sítios onde haja delegados sindicais. E era só. Obrigado. Só queria dar ali a resposta ao Sr. Doutor relativamente à questão da ACT. E a nossa sensibilidade relativamente a estas questões da ACT é que as empresas, estas grandes empresas, preferem pagar a coima. Pagam a coima e continuam a fazer exatamente aquilo que estavam a fazer no dia anterior a pagarem a coima. Portanto, nós não temos dúvidas relativamente à eficácia do pagamento ou à não eficácia do pagamento das coimas à ACT. Portanto, porque estas empresas preferem pagar as coimas e continuar na situação de fraudulenta em que vivem. Portanto, isso para nós não há dúvidas. Relativamente à questão do assédio, também não temos dúvidas que estes trabalhadores são vítimas de assédio todos os dias. Todos os dias, não há dúvidas. E acho que ninguém nesta sala tem dúvidas relativamente a isso. Estes trabalhadores são vítimas de assédio. Obviamente, a alteração legislativa, como sabem, entrou em vigor no dia 1 de outubro. Este processo de transmissão está em curso, portanto, os trabalhadores estão numa fase complicada. Como deve calcular, ainda não há situações de denúncias e casos em tribunal relativamente a estas situações que se vivem todos os dias. Mas não temos dúvidas que elas existem. Nós, e quando digo nós do GT, obviamente que estas, como acabou de dizer o meu colega, as questões, há pouca informação ainda veiculada aos sindicatos, portanto também ainda há pouca informação para que possamos agir nestas situações de denúncia. Obrigado. Eu agradeço a audição e os contributos da UGT relativamente aos projetos de lei em discussão. Nós iremos continuar o nosso trabalho. Boa tarde a todos e obrigada.